E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito prazer, sejam muito bem-vindos ao meu, seu, o nosso canal Notícias da Gil. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o caso da Juliana Oliveira. Gente, esse assunto tá pegando fogo na internet, né? E hoje que ela se pronunciou, o assunto voltou à tona, né? O assunto da semana passada, que é o caso da Juliana tá acusando judicialmente o apresentador Otávio Mesquita de abuso, né? Que eu vou falar abuso para não falar a outra palavra que ela está acusando ele, né? De acordo com o vídeo que mostra uma brincadeira no palco e ela diz, e dá pra ver algumas cenas, né? Assim, uma pegada um pouco mais saliente, assim, do Otávio Mesquita, né? Quem conhece o Otávio Mesquita de longa data, de assistir os programas que ele já participou, sabe como ele é exagerado em saliência, né? Assim como disse o Ratinho também, que se manifestou falando sobre o assunto. O Otávio Mesquita, ele é realmente exagerado em saliência, principalmente com mulheres, né? E ele acha que é brincadeira, e como disse bem o apresentador Ratinho, Otávio Mesquita acha que é engraçado, mas não tem graça nenhuma. E eu não tô aqui nem pra passar pano pra Juliana, porque dizem até, né, que pode ser oportunismo da parte dela, que ela pode estar sendo oportunista só porque tiraram ela do programa, né? Ela foi demitida do SBT na realidade, e como esse caso aconteceu há 10 anos atrás, porque 9 para 10 anos, por que, que ela não se manifestou antes? Por que, que ela não reclamou antes? Foi reclamar justo agora que foi demitida, né? Então parece oportunismo, parece que quer aparecer. Realmente muitas pessoas dizem isso, mas eu, como mulher, não quero nem passar pano e nem julgar. Só quero comentar o assunto porque a gente vê, né, como eu disse, essa forma de brincadeira exagerada em saliência do Otávio Mesquita desde sempre, né? Embora ele já seja um senhor de 65 anos, mas ele sempre foi engraçadinho, metido a engraçadinho. Mas em outras épocas talvez essas coisas fossem aceitáveis, ou talvez com outras pessoas isso fosse aceitável, mas hoje estamos num mundo diferenciado em que certas coisas não são mais aceitáveis. Porém, o problema é que colocaram agora, né, o advogado da Juliana colocou esse processo como isto. E aí, eu não vou falar a palavra completa aqui, senão o YouTube derruba o vídeo, tá? E aí, o que acontece? As pessoas que sofreram de fato esse abuso ficam, poxa, isso daí já é uma balela, porque tá querendo colocar um nome tão grave como esse em um assédio, né? Sendo que deveria ser assédio e não estupro. Eu também acho isso, gente. Só que não somos nós que fazemos as leis. Então, a lei deu uma mudada e as pessoas que criam as leis deram uma mudada nas leis para favorecer a quem eles querem favorecer. E com essa acaba prejudicando outras pessoas que não tem nada a ver, né? Então, a pessoa, em vez de receber um comunicado que está sendo processado por assédio, ele recebe um comunicado que está sendo processado por estupro, entendeu? E aí nas imagens a gente vê que não tem nada disso, mas que pode ser sim como assédio, porque ele disse que foi uma brincadeira, Otávio Mesquita se pronunciou dizendo que foi uma brincadeira, que estava tudo combinado, mas a gente vê que tem umas mãozinhas fora de lugar que não deveria estar. Servindo um cafezinho? E que mesmo sendo uma brincadeira, passa um pouco dos limites, né? Da mãozinha boba ali, dá pra ver uma mãozinha no seio dela ali. Então, eu acho que ele foi sim um pouco exagerado. E ele fala, mas como que eu ia assediar uma pessoa na frente da minha esposa e do meu filho? A então esposa na época, né? Estavam lá na plateia. Então, por isso que eu falo. E assim como o Ratinho fala, pra ele é apenas uma brincadeira. Para ela, já não foi. Só que realmente ela deveria ter sim se manifestado no começo, assim que isso aconteceu, deveria. Porque teria evitado todos esses transtornos, né, posteriores. Deveria ter se manifestado antes, sim. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E agora eu vou falar o que eu acho da versão dela. E ela ficou quieta por vários dias, não falou nada, e agora ela apareceu falando que não tinha condições de falar, que ela estava cuidando do psicológico dela, que estava muito abalado, e que agora ela resolveu falar
E o que ela falou foi que por muitos anos, que assim que ela sentiu isso, nesse dia, que ela sentiu que foi assediada, ela relatou ao Danilo Gentili, ela relatou a produção do programa e a única solução que eles encontraram foi que não chamassem mais o Otávio Mesquita para ser entrevistado no programa de noite. Porém, todas as vezes que ele aparecia lá, nos bastidores, mesmo sem ser convidado, como já salientamos aqui, ele muito entrão para fazer gravações, segundo a Juliana, para stories do programa dele, ou stories do Instagram dele, para a rede social dele, ele invadia o programa, os bastidores do de noite. E aí a Juliana, segundo ela, era escondida pela produção no banheiro por mais de 10 vezes, teve que ser escondida no banheiro. Fica uma situação meio estranha, como se toda vez que ele invadisse o programa fosse para correr atrás dela. A gente não sabe. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês é, eu já sofri uma tentativa de assédio. Olha, é um assédio, né? Eu, assim como a Juliana, eu tentei ser do mundo humorístico, né? Eu gosto muito também, como eu gosto de falar, eu gosto muito de palco. E aqui na minha cidade teve um boom na época de open mic, que fala, que é microfone aberto para pessoas que querem participar da comédia stand-up. E eu comecei, para iniciar, né? E eu comecei a participar por diversas vezes. Inclusive até paguei um curso também com o Oswaldo, esqueci o Oswaldo do que agora, mas ele ainda vive disso, de comédia stand-up, e participei de um curso com ele, onde tinha outras pessoas, e pessoas que inclusive hoje são sucesso, né? E além do curso, eu participei de algumas apresentações de palco e foi muito bacana. Eu ia muito bem, as pessoas que iam assistir gostavam da minha apresentação, né? Inclusive, até fiz pequenas aberturas para show de outros comediantes, né? Que já estavam em ascensão na época, assim como o Cris Paiva, por exemplo, o Bruninho Mano, né? Então tava um espaço muito grande aqui, para quem tava começando aqui em Sorocaba, tava maravilhoso. E eu tava aproveitando essa onda e estava indo bem. Só que fora essas apresentações lá no Comedy Club, comecei a participar de apresentações em outros lugares também, onde barzinho, outros locais que chamavam a gente, até num spa a gente foi para fazer uma apresentação. Aí, o que acontece? Em uma dessas apresentações, num barzinho, após a apresentação, tipo, cada um tinha a sua vez, ok? Após a apresentação, um dos rapazes, e esse não foi pra frente, esse não fez sucesso, então nem precisa também eu citar nomes, né? Mesmo que fosse sucesso, não citaria, mas olha só, ele, depois da nossa apresentação, veio e tentou me assediar, tentou não, ele me assediou, né? Tentou me beijar, me abraçou e forçou um beijo ali no meio das pessoas, entre as mesas da plateia, que estavam ali bebendo, comendo e assistindo o nosso show. E eu fiquei muito constrangida, muito. Ele não conseguiu me beijar, mas ele esfregou a barba na minha cara, sabe? Me segurando forte. E ele era casado, viu, gente? E eu era solteira. Mas eu nunca dei liberdade. Porque mesmo sendo solteira e mesmo estando lá participando de comédia stand-up, eu já era cristã, já era evangélica e já participava da igreja, tanto que as minhas piadas não tinham palavrão, né? Aí eu não era uma mulher de dar liberdade para esse tipo de coisa. Tanto que os outros rapazes eram super respeitosos. Naquele momento eu era a única mulher. Em várias apresentações eu fui a única mulher. E eles eram sempre muito respeitosos comigo. Somente esse rapaz que não foi. E acreditem se quiser, a minha cabeça ficou bugada por um bom tempo. Por causa disso, desse pequeno episódio, o qual eu não denunciei, o qual eu não fiz nada também. Mas por causa disso me fez desistir da comédia stand-up, a qual eu estava indo muito bem. Então, eu não tenho como julgar uma mulher que foi assediada. Né? Se uma pessoa que está começando desiste e não fala nada, simplesmente sofre calada, e em todo lugar que eu andava na rua, eu enxergava a cara dele nos lugares, na cara das outras pessoas, dos outros homens. Eu ficava com medo.
é uma coisa que você fala assim, nossa, mas você, na época eu tinha quase 30 anos, e um cara tenta te beijar e você tem esse tipo de reação, você fica com medinho e você anda na rua com medo, mas só quem passou por um assédio para poder saber o que eu tô querendo dizer, entendeu? Como a cabeça da gente fica bugada, porque você sofre uma violação, assim, do seu direito, né? De você querer estar com uma, ou não com uma pessoa. E eu não tinha essa liberdade nem como amigo para ele ficar abraçando ou querer beijar, entendeu? E ele tinha bebido um pouco e ficou saliente com as outras mulheres e achou que também poderia vir pro meu lado e eu empurrei. E dei um tapa nele, na cara dele, entendeu? Mas, gente, eu fiquei com a cabeça muito. Então eu não posso julgar a Juliana e falar assim, ah, depois de tantos anos e tal. Agora imagina ela numa carreira, uma mulher negra, que já foi difícil por muitos anos que a mulher conseguisse um lugar de ascensão na televisão. Imagine uma negra, né? Como foi difícil toda a luta delas. E aí ela consegue um lugar de ascensão, um emprego maravilhoso, ganhando super bem no SBT. E como ela mesma disse, não estava só no de noite, ela estava com um programa de manhã e mais um outro programa fazendo reportagens na rua. Ela estava em muita ascensão. Com certeza ela estava ganhando muito bem. Então, eu entendo ela ter ficado quieta para não perder seu emprego. As pessoas falam assim, ah, mas é só arrumar outro emprego, era só falar e tal. Não é bem assim. Ainda mais no Brasil, do jeito que tá. Arrumar outro emprego é fácil, né? Mas talvez não na área dela e talvez não ganhando o que ela ganhava no SBT, né? Então, com certeza, ela deve ter recebido muitos cala-bocas ali para que ela fosse deixando essa história rolar. E agora que foi demitida, eu não vejo como oportunismo. Eu penso assim, agora não é passando pano, mas é tentando entender o lado dela. E eu acho que eu sou a primeira pessoa que tá tentando entender o lado dela, pois antes de vir gravar esse vídeo eu já assisti muitos vídeos sobre o assunto e li muitos comentários, muitos mesmo. E eu não vejo ninguém vendo essa situação pela ótica que eu vejo e que eu tô contando pra vocês. Então, eu acredito que sim, ela pode ter agora resolvido, não por oportunismo, mas tipo, agora não tem mais nada a perder, já me mandaram embora mesmo, então agora eu posso falar tudo, né? Claro que o que deixou mais chata essa história foi o fato de colocarem esse nome, né? O Stu. E aí fica um pouco mais difícil. Então é isso que é o mais chato. Poderia ser só assédio. Só que nós não somos profissionais da lei, né? Para saber como que funciona lá na hora de colocar no papel e fazer uma acusação. Então fica complicado pra gente. Mas eu, no meu lugar de mulher, o que eu quero deixar claro é isso. Talvez a Juliana nunca vá ver meu vídeo porque meu canal ainda é pequeno. Mas eu quero deixar meu apoio e minha solidariedade e dizer que eu entendo o que ela passou. Entendo os porquês que ela tenha de ter ficado calada por tanto tempo e de estar se manifestando agora e de dizer que o seu psicológico está abalado e agora talvez esteja mais por causa dessa pressão toda em cima dela. Mas e você, o que você me diz? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história, do lado de quem você está ou apenas a sua opinião, que eu quero saber o que você acha, tá bom? E se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!